O Evangelho segundo escreveu São Mateus, ao contrário de Marcos, que escreve para mostrar o lado sofredor de Jesus Cristo sem ter o interesse de convencer a ninguém, e de Lucas, que escreveu aos gregos e gentios através do Teófilo, foi direcionado a uma classe judaica. Mateus falava com a sua gente, ele tinha uma linguagem mais direta, não é verdade? Por isso, ele é mais detalhista na sua narração. Quando lemos Mateus 24, geralmente a gente erra na interpretação, pois a gente prefere sempre se apegar àquilo que o texto não está dizendo, principalmente para quem acredita que a igreja passará pela metade da grande tribulação ou sofrerá com os ímpios todos os flagelos de Apocalipse até o final dela. Por isso, eu prefiro adotar a linha que a Bíblia está mostrando, sem pretexto, sem contexto para heresia. Ou seja, no conceito bíblico, a igreja será poupada da grande tribulação, pois ela não foi preparada para a igreja, e sim para castigar o ímpio, julgar o mundo e chamar Israel para o acerto final de contas com Deus. Quando Jesus gasta tempo falando sobre o que haveria de ruim para o fim dos tempos, a intenção do Mestre foi para que você pudesse escapar dos 7 piores anos da história desde que a Terra existe. Nenhum outro profeta foi tão claro como Jesus Cristo. Ele tinha o conhecimento de causa, era profundo, profundo e profundo. Jesus tinha o acesso integral às profecias, e não parcial como os demais, e digo isso com todo o respeito que tenho aos profetas e apóstolos. Por isso que quando formos ler o capítulo 24 de Mateus, precisamos usar de cautela, pois nem tudo aquilo que está escrito é para quem a gente imagina que é. Para entendermos melhor essa super profecia de Jesus, não podemos tratar de forma resumida, apressada e leviana. Lembre-se, Mateus 24 tem 51 versículos, e entenda que Jesus dividiu Mateus em pelo menos 3 estágios. E se ele dividiu em 3, não sou eu que vai analisar o capítulo num só estágio, não é verdade? E para quem acha que a Bíblia deve ser lida como quem lê um romance, engana-se, pois muitas vezes existem coisas que foram ditas por Jesus que precisam ser desmembradas em semanas de estudo. Então, se faz necessário haver uma certa parcimônia, uma paciência e sensibilidade quando se for ler as Escrituras. Mas antes de nós iniciarmos o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos que curtem assuntos escatológicos, beleza? E sem mais delongas, vamos lá! Para iniciar o vídeo, vamos primeiro ler o texto de Mateus 24, do 1 ao 8 inicialmente, que vai ser a parte que nós vamos abordar hoje, beleza, galera? Acompanhe comigo com bastante atenção. E quando Jesus saía do templo, seus discípulos se aproximaram dele para mostrar a estrutura do mesmo. Jesus, porém, lhes disse: não estão vendo tudo isso? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E após, já estando no Monte das Oliveiras, seus discípulos foram até ele em particular, dizendo: Senhor, dize-nos quando essas coisas acontecerão e quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu: sejam cautelosos e não se deixem enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês também ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas olhem e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Porém, ainda não será o fim. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, epidemias e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Beleza? Então aqui termina o primeiro estágio dessa parte do capítulo 24 de Mateus. Inclusive, existe uma linha teológica ensinada por alguns que alega que a casa de Efraim do capítulo 13 de Oséias se trata da igreja. E qualquer teólogo sério sabe muito bem que isso não procede, pois a igreja não faz parte das tribos de Israel. Beleza? Juntar textos separados sem base contextual e chamar um desvio teológico desses de ensino bíblico é um absurdo, cara. Pois o texto de Oséias 13 não fala de igreja, e sim da nação israelense, de uma tribo em particular que era a tribo de Efraim. Tanto Paulo quanto Pedro deixam bem claro que judeus e gentios são dois povos completamente diferentes. Então, se alguns alegarem que a igreja passará pela grande tribulação tomando Oséias por base por se tratar da casa de Efraim, pode desconfiar dessa fonte, pois
Ultimamente o que a gente tem visto é o seguinte: muita gente que já se comprometeu no ensino do erro e que hoje já não tem humildade para reconhecer que erraram e corrigirem o que já foi ensinado há tantos anos. É mais uma questão de ego, né, cara, ou de má fé mesmo. Mas voltando ao princípio das dores, estas dores são mencionadas pelo mesmo Deus no livro de Oséias, capítulo 13, quando Deus diz: dores de mulher de parto virão sobre Efraim, o qual é um filho desobediente. Deus aqui fala para a nação israelense que havia se esquecido do Senhor, e as dores de quem está grávida são inesperadas e são sempre dores na iminência do nascimento da criança. As mulheres grávidas sabem bem do que eu estou falando. De igual modo, as dores citadas por Jesus em Mateus 24, versículo 8, sofrimento já esperado sobre a nação de Israel no fim dos tempos. Mas retomando, Jesus responde que toda a estrutura do templo de Jerusalém seria derrubada. Vira de costas e sai andando, cara. Os discípulos ficaram atônitos com a naturalidade de Jesus ao tratar do assunto. Jesus não estava nem aí para o templo. Na pergunta que foi feita horas após, no Monte das Oliveiras, haviam 3 questões. Primeira, dize-nos quando essas coisas acontecerão. Estas coisas que os discípulos perguntam aqui se refere àquilo que Jesus acabara de falar lá no templo. No caso, referente à queda do templo. Segundo ponto, e quais serão os sinais da sua vinda? Terceiro, e do fim do mundo? Os discípulos queriam saber que relação havia entre a destruição do templo, os sinais da vida de Jesus e o fim do mundo, cara. Note que eles queriam saber 3 coisas: quando o templo seria destruído, que sinais indicariam a vida do Mestre e quando seria o fim do mundo. Quando Jesus fala sobre a queda do templo, ele já estava remetendo aquela mensagem ao ano 70, quando Jerusalém fora tomada por Roma e, sob ordem do imperador, o maior orgulho da nação israelense fora derrubado do mesmo jeito como Jesus havia predito, cara. Veja que, em comparação com tantas outras profecias escatológicas, essa foi a mais rápida a se cumprir. Só precisou de 37 anos para se realizar. Jesus tinha mais de 33 anos quando morreu e ressuscitou. E alguns dos que ouviram aquela profecia referente ao templo nem viveram o bastante para ver o templo cair e a profecia se cumprir. A primeira coisa que Jesus procura tratar após a pergunta dos seus discípulos foi de alertá-los sobre o engano. E ele não estava falando de falsos mestres que surgiriam durante a grande tribulação para enganar. Ele se refere a toda a trajetória da igreja, desde o início ao término dos seus dias. Ele fala de muitos falsos profetas e falsos cristos. Então, Jesus preferiu começar abordando esse tema inicialmente, porque ele sabia que muitos cristãos, embora orem, vigiam muito pouco, cara. E por isso, eles seriam presas fáceis nas mãos dos impostores. É claro que haverá muitos falsos profetas. Na verdade, haverá um falso profeta especificamente, um falso Jesus nos dias da grande tribulação. Eu até já falei sobre ele em um vídeo. Inclusive, existe até profecias islâmicas que comprovam que esse Jesus, conhecido no mundo islâmico como Isa, virá para auxiliar Al-Mahdi, o anticristo, e tentar convencer o mundo que o islamismo é a religião de Deus e que o cristianismo e o Jesus judeu não passam de uma farsa. Jesus fala de falsos profetas mesmo antes da grande tribulação, galera. E é por isso que você deve se aprofundar no estudo das escrituras, mas não vá procurar o auxílio desses falsos judeus que tem por aí, achando-se revolucionário dos últimos tempos. Mas eles estão aí apenas para atrapalhar. É desses caras que Jesus fala também no texto mencionado acima. As profecias de Jesus são exatas e organizadas. Não existe afobação com Jesus. Jesus não começa falando sobre os acontecimentos do ano de 2019. Seu ponto de partida é o ano 70 da era cristã, onde todo o princípio do fim se inicia com a queda do templo em Jerusalém, que, como já falei, foi a primeira profecia de Cristo a se cumprir. Jesus continua no versículo 6 falando sobre guerras e conclui dizendo: é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando Jesus faz esta afirmação, ele quer dizer que a partir da queda do templo, do surgimento dos falsos profetas, das guerras que viriam e todos os acontecimentos tenebrosos até o arrebatamento da igreja, ainda assim não serão suficientes para ser chamados de o fim. Versículo 7. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, epidemias e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Poxa, cara, tudo isso vai acontecer antes de Jesus voltar? Que acontecerá o quê, meu amigo? Isso já vem acontecendo desde o ano 70 para cá, cara.
O mundo inteiro já atravessa tudo isso há séculos, não é de agora que tudo isso vem acontecendo. Então não fique procurando sinais do mundo como se apenas as doenças, a fome e os terremotos fossem sinais claros da vinda de Jesus. O que Jesus nos deu foi uma rota para que pudéssemos entender que estaríamos na época certa como o tempo do fim. Estas pistas que Jesus nos deu foi para nos deixar claro que ainda não é o fim. Por isso ele disse, olhem e não se assustem, para que nós não achássemos que o fim era iminente, até que Jesus volte e a terra o veja sobre um grande trono branco para julgar os vivos e mortos. Muita coisa ainda vai acontecer, cara. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E que dores são essas, Jó? Quem é que estará sofrendo essas dores? Antes que você imagine que o termo dores aqui se refere ao sofrimento humano, entenda que Jesus direcionava seu discurso a uma classe de pessoas e não a todas. Ele se referia aos dias da grande aflição, como os da mulher que está para dar à luz, as dores de parto. Todos os acontecimentos, desde o ano 70 até os dias em que Israel erguerá o seu terceiro templo e será perseguido pelo anticristo, são as dores de parto que antecedem o nascimento do bebê. Ou seja, são as contrações que denotam a hora certa entre Deus e Israel. É como se o acerto de contas entre Deus e Israel estivesse chegando. Nós, igreja, já estamos passando pelas dores iniciais. O parto é apenas para Israel e o mundo. Por isso que eu mencionei as dores de mulher grávida lá de Oséias capítulo 13, versículo 13. Lembra? Dores de mulher de parto lhe virão. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 8, das mesmas dores de Oséias capítulo 13, versículo 13. Então, sendo assim, a história que está sendo contada aqui é a história de Israel. A igreja é um parêntese dentro dessa história. A dor aqui é da nação de Israel, que atravessará o pior período da história do país, conhecido como a angústia de Jacó ou grande tribulação. Então, galera, por hoje a gente vai ficar no versículo 8, para não acabar cansando vocês, beleza? Vou até o versículo 8, porque nele se encerra o período da igreja na terra. É nele, no versículo 8, que esse parêntese chamado igreja se fecha. A igreja não vai participar do parto. Ela já vem passando pelo princípio das dores desde o ano 70 depois de Cristo e todas as perseguições e aflições da vida cristã. Então, ela ainda vai ter que sofrer mais? Você tá de brincadeira, cara. Por isso, galera, que eu estou encerrando por aqui hoje, prometendo que em um próximo vídeo abordaremos o mesmo capítulo 24 de Mateus, mas aí iniciaremos a partir do versículo 9. Beleza, galera? Se ficou alguma dúvida sobre a igreja na grande tribulação, elas com certeza sairão à medida que formos desenrolando o resto do assunto aqui, ok? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.